Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo. Tu me amas, dá-me gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então vamos lá, Jesus nos ajude, né, a meditar mais um estudo, tema 37, volume 3, 69 ao 71. 69 é dia 13 de maio de 1900, privação de Jesus, continua o mesmo estado. E talvez ainda pior, se bem faço quanto posso para estar quieta sem me perturbar, porque assim quer a obediência. Mas com tudo isso não deixo de sentir o peso do abandono que me oprime e chega até me esmagar. Ó Deus, que estado é este? Diga-me ao menos, em que te ofendi? Qual é a causa? Ah, Senhor, se você quiser continuar deste modo, eu acho que não posso resistir mais. Por isso, assim que se fez ver, pondo uma mão sob o queixo, e em atitude de me compadecer, disse-me: Pobre filha, a que estado te reduziste? E fazendo-me partícipe de suas penas, como raio desapareceu, deixando-me mais aflita do que antes, como se não tivesse vindo. E mais, sinto-me como se não tivesse vindo há muito tempo. E sinto tal aflição por isto que vivo, mas meu viver é um contínuo agonizar. Ai, Senhor, me dê ajuda, e não me deixe no abandono, embora eu mereça. Não é fácil não. A Luísa tá realmente, sofrendo, né? Eu não sei, né, o que dizer. Somente me compadecer junto a Jesus, com Jesus a ela, né? Que sente essa dor. Só ela sabe, né, sentir essa dor, né? Só ela entende essa dor. A gente não tem essa experiência sensível com Jesus, então a gente não consegue realmente. Então é só realmente a gente ler, compreender que ela vive esse sofrimento, entender que ela vive esse sofrimento e a gente ter a compaixão dela, né? Mas a gente já falou bastante sobre isso, vou passar por outro trecho, tá? Poder das almas vítimas. 370, 17 de maio de 1900. Continuo o mesmo estado de privação e de abandono. Então, encontrando-me fora de mim mesma, via uma inundação de água misturada com granizo. Parecia que várias cidades ficavam inundadas com notáveis danos. Enquanto via isso, encontrava-me em grande consternação, porque queria impedir aquela inundação. Mas como me encontrava sozinha e, sobretudo, não tinha comigo a Jesus, meus pobres braços sentiam-os fracos para poder fazê-lo. Então, com grande surpresa, eu vi vir uma virgem que parecia que era da América, e ela de um ponto e eu do outro. Conseguimos impedir, em grande parte, o flagelo que nos ameaçava. Depois disto, tendo-nos reunido, vi aquela virgem com as insígnias da paixão e coroada com coroa de espinhos, como também eu me encontrava. E uma pessoa que me parecia que fosse um anjo disse: Ó poder das almas vítimas, o que não nos é dado fazer a nós, anjos, elas com os seus sofrimentos podem fazê-lo. Ó, se os homens soubessem o bem que lhes vem delas, porque estão para o bem público e particular, não faria outra coisa que implorar a Deus que multiplique estas almas sobre a terra. Depois disso, tendo-nos dito que nos confiamos mutuamente ao Senhor, nos separamos. Então, as almas vítimas, elas são muito importantes. Elas têm o poder realmente de aplacar a justiça divina, né? Elas, tipo assim, substituem, de uma certa forma, o sacrifício de Cristo nelas, né? Assumindo nelas as dores de Cristo. Elas poupam Jesus, né? E assumem sobre elas todos os méritos de Cristo, né? Das dores
do sofrimento junto, unida ao de Cristo, participando dos sofrimentos de Cristo nelas, né? Fazendo parte da vida delas ali, sendo dado em ato presente, né? Então, realmente a justiça revê através delas Jesus, a pessoa de Jesus, e ele se coloca ali como suprindo aquela realidade delas serem o próprio Cristo, né? Ele divide com elas, ele participa elas do sofrimento da cruz, né? Que ele morreu na paixão, que ele entregou-se na paixão. Então, ele que tem o poder, elas não têm poder, mas ele põe o poder dos sofrimentos dele nelas. E aí elas têm o mesmo poder de Cristo sobre a justiça divina. E aí elas têm o poder de aplacar os castigos e os flagelos que a justiça envia sobre a humanidade. Então, é uma missão absurdamente incrível, que nós realmente temos que agradecer imensamente a Deus, louvar imensamente, sem nenhuma, né, dúvida do quão grande é importante, né, esse poder das almas vítimas. Então, como o anjo disse, se nos fosse dado lá, o que não nos é dado fazer a nós anjos, elas com seus sofrimentos podem fazê-lo. Então, os anjos não têm poder de fazer o que elas fazem, né, de aplacar a justiça, mas elas, porque eles querem proteger as almas, né? Os anjos são protetores das almas, mas eles não conseguem proteger as almas dos castigos enviados por Deus. E as almas vítimas conseguem. Então, é muito grande o poder do sofrimento que uma pessoa humana viva na Terra, né, consegue, com a ação da escolha de Jesus, né, da capacitação de Jesus, realizar para aplacar a justiça e diminuir os flagelos sobre a Terra e proteger os homens de grandes catástrofes, né? Então, é muito grande o mistério das almas vítimas. No outro trecho é 371, 18 de maio de 1900, preencher o interior de Deus. Encontro-me ainda privada do meu adorável Jesus. No máximo, alguma sombra vejo. Oh, quanto me custa amá-lo! Quantas lágrimas devo derramar! Esta manhã, depois de haver buscado e esperado muito, o encontrei em minha mesma cama, todo aflito, com a coroa de espinhos que lhe trespassava a cabeça. Atirei pouco a pouco e a coloquei sobre a minha cabeça, e ó como me via mal diante de sua presença. Não tinha força para dizer para ele nenhuma só palavra. Jesus, tendo compaixão de mim, ele me disse: tem coragem, não temas. Procura preencher o teu interior de mim e enriquecê-lo com todas as virtudes, até que transborde fora. E quando chegares a desbordá-las, né, transbordá-las, eu acho, então te levarei ao céu e terminarão todas as tuas privações. Depois disso, ele agregou, tomando um ar aflito, e disse: minha filha, reza, porque estão preparados 3 diferentes dias, um longe do outro, de tempestades, granizadas, raios e inundações que causarão grande dano aos homens e às plantas. Dito isto, desapareceu, deixando-me um pouco mais aliviada no estado em que me encontro, mas com um pensamento. Quem sabe quando chegarei a transbordar, né? Que é transbordar. E se não fizer, talvez me restará estar sempre distante dele. Então, ele pede para que a Luísa procure preencher o seu interior dela, né? O interior dela de Deus. Então, procura preencher o teu interior de mim, enriquecê-lo com todas as virtudes, até transbordar fora. E quando chegar a transbordar, então te levarei ao céu e terminarão as tuas privações. Então, ela fala que talvez ela não sabe quando que vai conseguir fazer isso. Mas Jesus pede isso, né? E todos nós devemos também buscar preencher, né? E como fazer para preencher o nosso interior de Deus? Lendo esses escritos sobre Deus, sobre as revelações dele. Quanto mais a gente ler esses materiais onde ele mesmo narra a sua vida, onde ele mesmo fala de si mesmo, né? Mais a gente vai ser preenchido pela sua vida em nós. Então, é importante a gente continuar lendo, estudando, aprendendo, né? E retendo essas verdades no nosso interior, para que Deus possa realmente estar dentro de nós.
através dessas verdades. É o verbo. Então, são os conhecimentos de Deus que devem preencher o nosso ser, a nossa inteligência, a nossa memória e a nossa vontade. Cheios de Deus, vamos poder levá-lo para todos, né? E aí vamos nos enriquecer cada vez mais de suas virtudes, da sua beleza em nós, né? De tudo que é dele vai transbordar de dentro de nós as verdades do Fiat. Vamos falar do amor de Deus para as pessoas. É o que Jesus deseja. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat. Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 1º, de agosto, volume 3, capítulos do 69 ao 71, né? 71. Capítulo 69, 13 de maio de 1900. Privação de Jesus. Continua o mesmo estado, e talvez ainda pior. Se bem, faço quanto posso para estar quieta sem me perturbar, porque assim quer a obediência, mas com tudo isto não deixo de sentir o peso do abandono que me oprime e chega até me esmagar. Ó Deus, que estado é este? Diga-me ao menos em que te ofendi. Qual é a causa? Ah, Senhor, se você quiser continuar deste modo, eu acho que não posso resistir mais. Por isso, assim que se fez ver, pondo a mão sobre o queixo e em atitude de compadecer-me, disse-me: Pobre filha, a que estado te reduziste? E fazendo-me partícipe de suas penas, como um raio desapareceu, deixando-me mais aflita que antes, como se não tivesse vindo. É mais, sinto-me como se não tivesse vindo há muito tempo. E sinto tal aflição por isto que vivo, mas meu viver é um contínuo agonizar. Ah, Senhor, me dê ajuda e não me deixe no abandono, embora eu mereça. Só é aquilo, né? É muito forte, né? A gente tem nem o que dizer, né? Como a Aline falou, é contemplar. É contemplar e compadecer, né? Realmente a gente ter essa ciência, né, do quão foi difícil, né? Toda essa situação para a Luísa, né? O quão foi os sacrifícios, né? E que foi, né? Essa vida dela para que esses escritos chegassem, né? Até nós. E o tanto que ela sofreu, né? Teve que viver essa privação e a gente não tem ideia do que é isso, né? Não tem, né? A gente vive essa privação também, a gente não vê Jesus, mas só que ela vê Jesus, né? Ela tem aquele relacionamento com Jesus meio visível, né? Ela viu a sua santidade, sua beleza visivelmente, né? A pessoa de Jesus. Então, assim, deve ser, meu Deus do céu, a morte mesmo, né? Realmente, assim, um agonizar, né? De você, né, estar na presença dele, ver ele, abraçar ele, poder tocar nele e de repente você
ficar privada, né? Sem ter ideia de quando vai ver ele de novo. Então, assim, realmente né? Para quem tem a visão de Deus, quem vê Deus, é uma coisa assim absurda, né? A gente não tem ideia. Então, é como assim, é se compadecer ali junto com Jesus, né? Porque realmente não é fácil. Não é fácil, meu Deus do céu. É uma aflição, né? É realmente um agonizar. Então, assim, a gente não tem nem o que dizer, né? O que dizer, né? E é só a gente ver, né? O quanto foi, né? Assim, os sacrifícios que teve que fazer todo esse trabalho, né? E a gente vamos dizer assim, valorizar, né? E não se perder, né? Nas coisas do dia a dia, não se prender às coisas, né? Da vida e a gente realmente focar, né? Focar nesses conhecimentos, conhecer, ler, divulgar, porque nossa, não foi fácil, a gente tá vendo aqui, né? Para que esses escritos chegassem até nós, né? Para esse dom, né? Ser liberado, chegar até nós. Olha só todo o trabalho, né? Ali que Jesus fez com Luísa, eles dois juntos. Então, é isso, né? Aí o capítulo 70, 17 de maio de 1900. Poder das almas vítimas. Continua o mesmo estado de privação e de abandono. Então, encontrando-me fora de mim mesma, via uma inundação de água misturada com granizo. Parecia que várias cidades ficavam inundadas com notáveis danos. Enquanto via isto, encontrava-me em grande consternação, porque queria impedir aquela inundação. Mas como me encontrava sozinho e, sobretudo, não tinha comigo a Jesus, meus pobres braços sentia-os fracos para poder fazê-lo. Então, assim, sem Jesus a gente não é nada, né? Como essa consciência, né, deve depender de Jesus, porque que ela estava vendo o que ia acontecer, né, ali, que viriam grandes flagelos e castigos, e ela queria fazer alguma coisa, mas sem Jesus, né, a gente não é capaz de fazer nada, não tem o que fazer, né? Ela está falando aqui, ó, meus pobres braços sentia os fracos para poder fazê-lo, né? Então, assim, a gente, né, por nós mesmos não fazemos nada, né? Então, precisamos dessa ajuda de Jesus, né? Ali de Jesus, né? Da vida dele, da graça dele, né? Para fazer alguma coisa, né? Ele vier e fazer em nós, né? Então, com grande surpresa, vi vir uma virgem, me parecia que era da América. E ela de um ponto e eu do outro conseguimos impedir em grande parte o flagelo que nos ameaçava. Então, assim, né? Ela disse que não sabia o que fazer, ela queria fazer, mas não tinha força para isso, né? Então, Jesus fez ela participar, né? Porque ela está naquela aflição, naquela dor, né? De ver tudo o que ia acontecer, mas é uma dor que também que é de Deus, né? É, ele não quer, né? Fazer-nos sofrer, né? E passar por situações difíceis, né? Vamos dizer assim. Mas aqui é necessário, mas ele também sofre por isso, né? E a gente sente essa dor dele. Então, né? Ele fez aqui ela participar dessa dor, né? E participar, né? Do seu sofrimento e ali achei tão incrível nessas almas vítimas, o valor, o trabalho de Deus, né? Com as almas vítimas é muito grande, porque aí ele vem, né? E usa, né, da nossa humanidade, da humanidade das almas vítimas, e para sofrer nelas, faz elas, né, sofre nelas e a alma, né, por estar ali junto, participa, né, desses sofrimentos, né, e é um trabalho incrível de Deus, e assim, é muito incrível, um valor muito grande, que se as pessoas realmente compreendessem, né, o que é uma alma vítima, o valor de uma alma vítima, e quanto, né, as almas ali são abençoadas, e quanto, assim, que as pessoas não têm ideia, né, quantos e quantos aí castigos e flagelos foram mitigados por causa dessas almas vítimas e as pessoas não têm ideia, né? Não reconhecem, não ver isso, né? Não tem esse conhecimento. Não ver isso e por não conhecer, não reconhece, não agradece, né? Realmente não conhece, não tem ciência desse valor, né? É muito grande. Depois disso, tendo-nos reunido, vi aquela virgem com as signas da paixão e coroada com coroa de espinhos, como também eu me encontrava.
e uma pessoa que me parecia que fosse um anjo que dizia: ó poder das almas vítimas, o que não nos é dado fazer nós, anjos, elas com seus sofrimentos podem fazê-lo. É muito incrível mesmo, né? É um milagre, assim, é uma coisa, né? Ó, se os homens soubessem o bem que lhes vem delas, né? Então, assim, as pessoas realmente não têm ideia, né? De quantos livramentos, vamos dizer assim, quantas coisas, né? Que os homens ali são abençoados mesmo por causa dessas almas vítimas ali, né? O que é livrado, o que é mitigado, né? Ali de tanto sofrimento que eles deixam, né? De passar, porque tem essas almas que sofrem no lugar delas, né? Meu Deus do céu, é muito grande. Porque estão para o bem público e particular. Não farei outra coisa que implorar a Deus que multiplicasse estas almas sobre a terra. Depois disto, tendo-os dito que nos confiamos mutuamente ao Senhor, separamos-nos. Então é muito grande, né? Muito grande esse poder dar uma vítima, o trabalho de Deus com as almas, né? Que Ele faz, né? Com essas almas vítimas. E é isso, né? Ele vem sofrendo essas almas, né? Ele não pode mais sofrer que está glorioso. Então ele, né, busca essas almas, né, que estão dispostas a sofrer por amor a ele e quer participar dos sofrimentos. E ali, né, por essa disposição, ele faz essas almas participar, né? E aí as almas sofrem no lugar dele, né? Sofrem todas essas dores, né? Por causa dos pecados de ofensa, né? E dá esse alívio, a Deus sofre ali, né? Por ele, né? É muito incrível. Capítulo 71. 18 de maio de 1900. Preenchei o interior de Deus. Encontro-me ainda privada de meu adorável Jesus. No máximo alguma sombra vejo. Ó quanto me custa amá-lo. Quantas lágrimas devo derramar. Esta manhã, depois de o haver buscado e esperado muito, o encontrei em minha mesma cama, todo aflito, com uma coroa de espinhos que lhe transpassava a cabeça. Então Jesus foi fazer ela esquecer, né? Esquecer, realmente não ficar olhando para ela, né? Que ela estava olhando ali para a dor dela da privação. Tão incrível, né? Jesus já aparece aflito e ela, ao ver Jesus daquele jeito, ela já até esquece dela mesma, né? Da dor que ela estava passando, né? Da privação. E aí ela já imediatamente, né? Se preocupa, né? Olha para ele, se preocupa com, né? Com a aflição dele, né? Já de cuidar ali, né? Vocês estão vendo, ó. Aí fala aqui, ó. Atirei pouco a pouco e a coloquei sobre a minha. Ó, como me via mal diante de sua presença, né? Então, assim, ela se viu mal, né? Ela reclamando da privação, privação, né? Nossa, ela tá, né? Por um momento ela achando ali que a privação dela, né, era a pior coisa, que não sei o que, né? Essa dor que ela tava sentindo. E aí, quando ela viu o estado de Jesus, ela se sentiu mal, né? Ela reclamando da privação, mas olha só a situação de Jesus, né? Tipo assim, né? Meu Deus, ele tá pior que eu. Tipo assim, ele sofre muito mais. E pra que eu tô reclamando? Tipo assim, né? Então ela se via mal, né? Diante da presença de Jesus. Não tinha força para dizer uma só palavra. Então, assim, é o que dizer, né? Então ela não tinha força nem para reclamar, para dizer nada, né? Reclamar com Jesus porque ele deixou ela privada, né? Depois do que ela viu, né? O estado que ele estava de aflição, né? Por causa dessa ofensa, por causa dos pecados. Jesus, tendo compaixão de mim, disse-me: tem coragem, não temas. Procura preencher teu interior de mim e enriquecê-lo com todas as virtudes. Então, isso, né? Não paralisar em si mesmo, não ficar com temor, com esses medos, né? E mais se ocupar de Deus, né? Então, se encher de Deus, dos conhecimentos de Deus, né? Da sua palavra. Então, encher o interior, a alma de Deus e não das coisas humanas, né? Que é as coisas humanas que nos deixam, né? Medrosos, né? Com medo, sem coragem, né? E fica com receio de se aproximar de Deus, né? E as nossas preocupações afastam de Deus e aí a gente vai, né? Devido a essas coisas do mundo, a gente vai preenchendo coisas, né? Do mundo no nosso interior, né? Vamos dizer assim. E aí Jesus está falando aqui, né? Procura te preencher do meu interior. Ou procura se preencher teu interior de mim, né? E enriquecê-lo com todas as virtudes. Então, como é que a gente vai preencher o interior, né? De Deus? É através dos conhecimentos, através dos escritos, né? Desse relacionamento em que a alma vai sendo enriquecida e preenchida, né? Da vida de Deus, né?
Então, a gente precisa passar por esse processo, né? De enquanto está aqui, se preencher dele através, né, do relacionamento, através dos conhecimentos, a gente se preencher, se ocupar dele. E do momento que a gente estiver preenchido, né, chegar até transbordar, né, e aí ele vai, né, que ele fala em outros textos, né, que ele vai preenchendo a alma, até a tampa, né, vamos dizer, até transbordar, né, chega a estar tão preenchida que ela não consegue mais conter, que transborda, né, então, e quando a alma já está toda cheia, até transbordar dele, então é o momento que ele chama, né, a alma para junto dele, né, que a alma vai para o céu. Então é esse, né, o processo, e é isso que a gente tem que se ocupar, né, de enquanto estamos aqui, de nos preencher dele, né, preencher o nosso nada, né, esse vazio, né, esvaziar a nossa alma para encher o nosso interior dele até transbordar, né, até transbordar, né, para o outro, transbordar, né, com o testemunho, com a vida, com os conhecimentos, fazer esses conhecimentos ser conhecido para que o outro também, né, seja preenchido, né, de Deus e que fique enriquecido também, né? Então a gente é preenchido para transbordar, né, para que o outro também seja preenchido de Deus. E assim, né, o reino vai se expandindo, né, dessa forma. E aí ele continua aqui. E quando chegares a desbotar, né, que é transbordar, né, então eu te levarei ao céu e terminarão todas as tuas privações. Então, é muito necessário a gente entender isso, né? E a gente, que a nossa vida aqui é para conhecer Ele, para nos encher dele, né? E aí, quando estivermos preenchidos até o ponto de transbordar, é um momento que, né, toda essa privação, esse exílio que a gente vive aqui, a gente vai cessar, né? E aí vai ser o momento que ele vai levar-nos, cada um de nós, né, para junto dele no céu. Né? Então, se ainda estamos aqui é porque ainda precisamos ainda ser preenchidos, né? Tem espaços vazios aqui para ser preenchido e ser enriquecido da vida dele, né? Tem coisas ainda para fazer, né? Coisas para ser purificado ainda. Depois disso, ele agregou, tomando um ar afligido. Minha filha reza porque estão preparados 3 diferentes dias, um longe do outro, de tempestades, granizadas, raios e inundações, que causarão grande dano aos homens e plantas. Os castigos, né? Dito isto, desapareceu, deixando-me um pouco mais aliviada no estado em que me encontro, mas com um pensamento. Quem sabe quando chegarei a transbordar? E se não o fizer, talvez me restará estar sempre distante dele. Então, assim, ela entendeu, né, que para, vamos dizer assim, para estar no céu, para ele chamar, ela entendeu que, nossa, eu tenho que transbordar, né? Me encher dele, que se eu tô aqui é porque eu ainda tô muito distante, né, de estar preenchida dele. Tipo assim, né? Então, é isso, né? A gente se ocupar mesmo de preencher o nosso interior da vida divina, né? Da vida de Deus, né? Se ocupar com ele, se ocupar com as preocupações dele, como aqui que ele tá dizendo, né? Depois que ele falou disso, né? Que ela tem que se ocupar, né? Da vida dele, de preencher o interior dele, né? E depois disso ele veio falar das preocupações dele aqui, né? E aí que ele tomou um ar afligido e falou, né? Reza, tá preparando castigos, vai vir castigos, vai vir tempestades, granizadas. Então, é isso, né? É a gente se ocupar com ele, né? Se ocupar em preencher o nosso interior dele, né? Da sua vida e transbordar em ato, né? Nessa vida com ali, né? Se preocupando com as coisas dele, se preocupando com os interesses dele, se preocupando em transbordar essa vida, né? Para as pessoas, divulgando, fazendo as pessoas conhecerem, testemunhando com a vida, né? E é isso, né? Isso que a gente tem que se ocupar. Amém, filha? Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da vontade divina, minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais.
divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Continuo no mesmo estado e talvez ainda pior, se bem faço quanto posso para estar quieta sem me perturbar, porque é assim que é a obediência. Mas com tudo isto não deixo de sentir o peso do abandono que me oprime e chega até me esmagar. Ó Deus, que estado é este? Diga-me ao menos, o que te ofendi? Qual é a causa? Assim, ou se você quiser continuar deste modo, eu acho que não posso resistir mais. Por isso, assim que se fez ver, pondo a mão sobre o queixo, em atitude de compadecer, me disse-me, pobre filha, a que estado te reduziste? E fazendo-me partícipe de suas penas, como um raio desapareceu, deixando-me mais aflita que antes. Como se não tivesse vindo, é mais, sinto-me como se não tivesse vindo há muito tempo. E sinto tal aflição por isto que vivo mais meu viver é um continuar a agonizar. Ah, Senhor, me dê ajuda e não me deixe no abandono, embora eu mereça. Então, a privação é uma pena muito difícil, né? E mais, ao mesmo tempo, é aquilo que Jesus já falou sobre a privação, né? Que tem coisas que só a privação de Jesus pode alcançar, né? Que justamente o poder que ela recebe de Jesus, assim, né? Pelos méritos de Jesus, pela privação é muito grande, né? Em prol das almas. Então, assim, é muito forte. Jesus fala que essa pena também é para fazer com que a alma exercita na alma alta confiança, né? Que é muito mais elevado, né? Que é essa confiança em Deus, né? E é muito grande mesmo, né? O que a gente tem, assim, é que entender isso, né? Que realmente é uma coisa, é um sacrifício muito grande, mas para trazer um bem gigante, que é o livro do céu. Então, assim, se não fosse a privação, talvez não teria. Então, assim, para trazer coisas grandiosas também requer grandes sacrifícios, né? Então, era muito necessário. E o poder das almas vítimas continua o mesmo estado de privação e de abandono. Então, encontrando-me fora de mim mesma, vi uma inundação de água misturada com granizo. Parecia que várias cidades ficavam inundadas com notáveis danos. Enquanto via isto, encontrava-me em grande consternação, porque queria impedir aquela inundação. Mas como me encontrava sozinha e, sobretudo, não tinha comigo a Jesus, meus pobres braços sentiam-os fracos para poder fazê-lo. Então, com grande surpresa, vi uma virgem, me parecia que era da América. E ela de um ponto e eu do outro conseguimos impedir em grande parte o flagelo que nos ameaçava. Então, ela viu estar uma vítima. Depois disso, tendo-nos reunido, vi aquela virgem com as insígnias da paixão, coroada com coroa de espinhos, como também eu me encontrava. E uma pessoa que me parecia que fosse um anjo que dizia, ó poder das almas vítimas, e que o que não nos é dado fazer a nós, anjos, elas com seus sofrimentos podem fazê-lo. Ó, se os homens soubessem o bem que eles veem delas, porque estão para o bem público e particular, olha. Não faria outra coisa que implorar a Deus que multiplique estas almas sobre a terra. Depois disso, tendo-nos dito que nos confiamos mutuamente ao Senhor, separamos-nos. Então é muito grandioso, né? Ter uma alma vítima, né? Uma grande conquista de Jesus, né? Dos méritos dele que ele passa para a pessoa, a participação da paixão dele como sendo ele ali, né? Tem o mesmo valor do sacrifício dele, né? Aquela pessoa ali, ela tá representando outro Cristo, né? Com aquele sofrimento dela, né? Então não é qualquer sacrifício, né? Entendeu? É o do próprio Jesus, então tem o mesmo alcance, né? Assim, dentro do que Deus dá, né? Pra pessoa, né? Mais ainda a Luísa, né? Por viver na divina vontade, né? Então, assim, é muito grande o poder de intercessão delas, né? E de fazer como Jesus faz diante da justiça, né? Porque quando a justiça também vê uma vítima, ele não tá vendo uma vítima, ele tá vendo Jesus nela.
E tá vendo as chagas de Cristo, reconhecendo o sofrimento de Cristo. Elas estão participando junto do sofrimento de Cristo, sendo como que continuando para conseguir esse bem para a terra. E as pessoas vivem por causa delas, podem respirar, podem ir para trabalhar, podem continuar suas vidas, porque tem alguém que se sacrifica por elas. Elas não estão conseguindo aquilo de graça, aquilo que elas não pagam por elas mesmas. Tem alguém sendo uma vítima para manter elas, né? Porque Jesus fala que a terra é um altar. Então, essas crianças que ficam aí sendo sequestradas, sofrendo, né? Tudo é uma vítima, né? Os sofrimentos delas é o que dá chance ainda para os próprios escarnecedores, né? Porque elas fazem bem para os seus próprios escarnecedores, né? Elas reparam pelos seus próprios escarnecedores, como que fala? Algozes ali, né? Então, assim, muitas graças que é derramada na terra, aí você fala assim, que a pessoa não mereceu e ganhou aquela graça, não é porque ela mereceu, é porque alguém estava rezando, é porque alguém sofreu no lugar, né? Alguém pagou para a justiça, né? Para bem ser derramado, não vem de graça. Tem que ter alguém, ainda tem que ter seres humanos que se sacrificam por outros, né? Para você ver uma pessoa estando bem tranquila, não estando com nenhuma doença, e estando tranquila lá fazendo as coisas dela, viajando e tudo. Mas tem alguém que não está, né? Tem alguém que está privado disso tudo, né? De muitas coisas aqui, se sacrificando, né? Para que essas pessoas possam ali ter a graça, receber a salvação, né? Então, assim, é muito grande isso, né? Para elas terem o arrependimento, né? E tanta coisa, né? E essas pessoas vão ter consciência disso, que teve pessoas que deu a vida por elas, praticamente deu a vida por elas. Então, assim, é muito grande como que Jesus faz também, do mesmo modo que ele deu a vida por nós, que ele fala, não tem maior amor aquele que dá a vida pelos seus amigos, ele também faz a gente dar a vida pelos outros, né? Ele nos coloca numa comunhão, assim, de se importar com as almas, de um suprir pelo outro, né? Então, assim, às vezes alguém que viveu muito pouco, um período muito curto da vida, uns 12 anos, e morreu de um jeito assim, sei lá, um câncer, repentinamente. Mas às vezes ele morreu assim para que outro pudesse viver até não sei quantos anos, né? E ter chance, né? Porque de repente precisa de mais tempo, porque tem um coração mais duro, aquele já está preparado. Então, alguém teve a vida reduzida para outro ter mais tempo. Então, assim, é assim que Jesus vai equilibrando as coisas, né? Então, é muito grande, assim, o que ele faz em relação às almas, né? Às vezes, um fica de uma amarrada para outro poder ter liberdade, né? E, assim, ela já tem uma entrega, né? Ela já tem, porque a gente, assim, Deus é onividente, né? Ele já sabe que teria uma disposição dessas pessoas para isso, né? Já sabe, né, que quem assim teria essa disposição, né, de se sacrificar por outros, né, de aceitar vir ao mundo justamente para isso, né, justamente para sofrer, né, e que a vida dela teria os frutos da de Jesus, né, porque ia salvar muitas almas, né, ia garantir muitas almas no céu, né. Então, assim, eu acho que essa gratidão vai ser reconhecida, né? As pessoas vão saber disso. Aquele que foi salvo vai saber quem rezou por elas, né? Quem deu a vida por elas, quem ficou privada aqui na terra para que ela pudesse gozar aqui, né? Então, assim, ela vai ter isso, né? Então, é muito grande. Então, se para diminuir flagelos, né? Essas coisas merecidos, né? Castigos merecidos terríveis. Se o mundo não quebrou todo, né? É por causa disso, né? É por causa desse equilíbrio que Deus faz, porque porque é um equilíbrio. Você tem muita profanação, por um lado, muita fumaça de pecado, de trevas subindo, né? De injustiça e tudo que você pode imaginar de pecado, de desordem. Tem que ter também o bálsamo, né? Tem que ter o outro lado. Tem que ter as almas que mandam uma música, sabe, pro céu, né? E com a sua vida seja uma música sendo mandada, né? Então isso é muito importante, né? Como na vida de Jesus era só reparação, ele torna essas pessoas também reparadoras pelo mundo, e aí por causa delas pode diminuir os castigos, né? E tantas coisas que poderiam acontecer, às vezes era para acontecer, sei lá, cair uma pedra aí,
o meteoro já, e o meteoro passou direto, né? Eles vão estudar lá. Ah, tá vindo meteoro, com certeza vai impactar aqui, vai bater na Terra. Aí do nada, passou longe, né? Então alguma coisa aconteceu, né? São coisas assim, né? E, e Jesus mostrou a Luísa sendo essa coluna que sustentava, né? Então, assim, é muito forte. Preencher o interior de Deus, né? Encontrando-me ainda privada de meu adorável Jesus, no máximo alguma sombra vejo. Ao quanto me custa amá-lo, quantas lágrimas devo derramar. Esta manhã, depois de o haver buscado e esperado muito, o encontrei em minha mesma cama, todo aflito, com a coroa de espinhos que lhe trespassava a cabeça. Atirei pouco a pouco e a coloquei sobre a minha. Oh, como me via mal diante de sua presença. Não tinha força para dizer uma só palavra. Jesus, tendo compaixão de mim, disse-me: Tem coragem, não temas. Procura preencher teu interior de mim, enriquecê-lo com todas as virtudes, até que transborde fora. E quando chegares a desbordá-las, então te levarei ao céu e terminarão todas as tuas privações. Depois disso, ele agregou, tomando um ar afligido: Minha filha, reza, porque estão preparados 3 diferentes dias, um longe do outro, de tempestade, granizadas, raios, inundações, que causaram grande dano aos homens e às plantas. Dito isto, desapareceu, deixando-me um pouco mais aliviada no estado em que me encontro, mas com um pensamento. Quem sabe quando chegarei a transbordar, e se não o fizer, talvez me restará estar sempre distante dele. Então, assim, preencher o interior de Deus, né? Acho que a mensagem principal aqui para nós também, né? A gente ter coragem, não ter medo de nada, né? Não ficar assim, pensando se a gente é merecedor ou não, a gente já sabe do nosso nada, né? E se a gente se vê feio, pequeno, isso e aquilo, sabe? E diante das coisas da nossa vida também que acontece, enfim, né? Aceitar tudo, né, que acontece, tudo tem um bem e buscar preencher o nosso interior de Deus, não deixar que nada tire a gente desse foco, nada venha nos tirar essa coragem mesmo, essa confiança, né, não deixar que nada venha nos desencorajar, duvidar do amor de Deus, ficar temendo, né, não tem que ter medo de nada, né, e encher seu interior de Deus é o que a gente faz meditando, lendo, que é as verdades, que é o verbo que está no meio de nós. E que não precisa de visão, como a gente falou na live, não precisa disso para preencher o interior com Deus, essa vida, né? Não precisa dessa exterioridade. Antes, se era usada essa exterioridade, é porque o homem não sabia, não tinha vida interior. Mas hoje tudo está aí para a gente ter vida interior, né? A gente tem os livros, tem os escritos, a gente tem esse entendimento, então não tem por que ter medo de nada, tá tudo certo, é assim mesmo que Deus quer mesmo, Ele movendo os nossos pensamentos, a simplicidade, e é assim mesmo que a gente está se enchendo de Deus, é ouvindo a palavra dEle, pondo em prática e guardando, memorizando, né, na nossa memória, o que Ele fala, né, e usando já os atributos que Ele nos deu, memória, inteligência e vontade, para entender as coisas dEle, né, a memória para registrar isso, essas verdades, né? E é assim que a gente se enche de Deus, é assim que Ele vem morar em nós, é a palavra dele, nosso pensamento, né? Na nossa memória e movendo a gente, né? Fazer as coisas, né? Então, se tá tudo certo, né? E transbordando isso, como nós fazemos pelas partilhas, pela nossa vida, né? Correspondendo, né? Correspondendo, né? Aquilo que as circunstâncias que Ele mandar. E sempre essa meditação constante mesmo, né? Vendo tudo em Deus mesmo. Então, assim, é muito importante isso, né? É muito importante essa mensagem, acho que é a mensagem principal aqui, né? Então, assim, depois a Luísa fica ali com os pensamentos estranhos, né? Quem sabe quando chegarei a transbordar, e se não fizer, talvez me restará estar sempre distante dele, então... Não sei, como se eu pensasse que dependesse dela, assim, né? Só Deus sabe, é Ele nela, né? É tudo Ele que faz isso, e se não fica
Você confia em Deus, sabe? Ele sabe de todas as coisas, né? Então é muito importante isso. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 3, 13 de maio de 1900. Privação de Jesus. Continua o mesmo estado e talvez ainda pior. Se bem faço quanto posso para estar quieta, sem me perturbar, porque assim quer a obediência. Mas, com tudo isto, não deixo de sentir o peso do abandono, que me oprime e chega até me esmagar. Ó Deus, que estado é este? Diga-me, ao menos, em que te ofendi. Qual é a causa? Ah, Senhor, se você quiser continuar deste modo, eu acho que não posso resistir mais. Por isso, assim que se fez ver, pondo uma mão sobre o queixo em atitude de compadecer-me, disse-me: Pobre filha, a que estado te reduziste? E fazendo-me partícipe de suas penas, como o raio desapareceu, deixando-me mais aflita que antes. Como se não tivesse vindo. É mais. Sinto-me como se não tivesse vindo há muito tempo. E sinto tal aflição por isto que vivo, mas meu viver é um contínuo agonizar. Ah, Senhor, me dê ajuda e não me deixe no abandono, embora eu mereça. Então, a Luísa sente essa dor que é só dela, né? Porque ela é uma coisa que a gente não vive, né? Porque como a gente não tem a presença sensível de Jesus, então não tem como sentir a dor da privação do que a gente não tem, né? Ela tá privada da presença sensível dele. E aí o que é bom a gente fixar, né, na alma, o que significava que Jesus fala da privação, né, o que significava aquele trecho que foi lido na escola, é muito, muito forte, né, que ele falou que as almas estão unidas à humanidade dele, e aí quando elas quando elas estão indo para o caminho da perdição, é como se fosse arrancada da humanidade dele, e essa dor da privação une as almas de novo na humanidade dele, então. E ele até fala para ela, ele fala que é uma dor que ele deu para ela, né? Que é uma dor que ele deu para ela, que ele que dá essa dor. E aí, se para ela não deixar essa dor passar batido, assim, não porque tem um valor muito grande essa dor para ela oferecer, né? Essa dor que ela está sentindo ante a justiça para ligar de novo as almas da humanidade dele. Então é muito grande, né? E, e aí no volume 370, Poder das Almas Vítimas. Continua o mesmo estado de privação e abandono. Então, encontrando-me fora de mim mesma, via uma inundação de água misturada com granizo. Parecia que várias cidades ficavam inundadas com notáveis danos. Enquanto via isto, encontrava-me em grande consternação, porque queria impedir aquela inundação. Mas como me encontrava sozinha e, sobretudo, não tinha comigo a Jesus, meus pobres braços senti-os fracos para poder fazê-lo. Então, com grande surpresa, vi uma virgem, me parecia que era da América. E ela de um ponto e eu do outro conseguimos impedir em grande parte o flagelo que nos ameaçava. Uau, né? Incrível o poder da alma vítima. Estava vindo um flagelo na humanidade. E ela, como vítima, ela queria impedir, ela se colocava ante a justiça para impedir que os flagelos caíssem sobre a terra. Mas ela via que não ia conseguir sozinha. E aí ela viu uma virgem que junto com ela, as duas conseguiram impedir em grande parte o flagelo. Em grande parte. Depois disso, tendo-nos reunido, via aquela virgem com as insígnias da paixão
e coroada com coroa de espinhos, como também eu me encontrava. E uma pessoa que me parecia que fosse um anjo que me dizia: ó poder das almas vítimas, o que não nos é dado fazer a nós, anjos, elas com seus sofrimentos podem fazê-lo. Então elas intercedem, né? Intercedem pela humanidade, oferecem os sofrimentos e aplaca a justiça. E aí o sofrimento cai sobre elas. O sofrimento cai sobre elas. Aí a gente lembra que é o que Jesus falou, né? Ele fala no livro do céu que a humanidade dele está gloriosa no céu, não sofre, a humanidade dele não é passível mais de sofrimento e que ele continua a paixão dele nas almas que o amam. Ele continua a paixão dele nas almas que estão na terra. Tem que ser numa humanidade, tem que ser num corpo humano que está na terra, porque o corpo, imagina assim, né? O corpo glorioso não sofre. O corpo de quem tá, de quem, de quem já morreu, né? Que já está lá no céu ou está no purgatório, esse corpo, essa humanidade também não sofre. Está aqui o corpo. A pessoa foi só a alma, está separada do corpo. Então esse corpo também não está sofrendo, está lá na terra. E então sobrou qual humanidade? De quem está na terra vivo, de quem está com a alma unida ao corpo e está na terra ainda. Não tem nenhum outro tipo de situação para poder sofrer, o corpo sofrer, igual foi a humanidade de Jesus. Essa condição só existe para quem ainda está vivo na terra. Então ele continua a paixão dele, o sofrimento nas almas vítimas, em quem dá uma quem onde ele onde nas almas que dão a morada para ele, né? Para ele continuar vivendo. E aí o sofrimento vai ser o dele, como se a gente emprestasse, como assim, emprestasse não, como se fosse assim, né? Ele veste a gente como uma roupa. Aqui tá falando de vítimas, né? Mas assim, ele veste a pessoa como roupa e sofre, e é ele que tá sofrendo. E ele que tá sofrendo. Então, no fim das contas, quem aplaca a justiça é Jesus, é sempre ele, que oferece-se por todos, que é a vítima mesmo, né? Que é o Cordeiro Pascal. Aí a gente lembra da Bíblia, né? O que significa o Cordeiro, né? Que era oferecido em expiação. É muito interessante, gente, é muito interessante tudo que Deus, o sofrimento de Jesus, a oferta dele é uma coisa assim. A gente vai ficar a vida inteira pensando nisso e nunca vai esgotar o assunto. Porque o Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro, né, que é oferecido pelos pecados do povo. Porque quando acontecia lá no Antigo Testamento, a oferta, né, do cordeiro, era oferecido um cordeiro em expiação dos pecados das pessoas. O sacerdote oferecia um cordeiro para expiar os pecados. Foi Deus que deu essa, essa, essa lei, né? O cordeiro para expiar os pecados. Aí Jesus é esse cordeiro que é oferecido para expiar os pecados. Então ele continua, o sofrimento dele é oferecido para aplacar a justiça e expiar os pecados. E aí a oferta dele, aí você fala, mas então se Jesus, muita gente pensa, por que tem sofrimento na terra? Se Jesus já ofereceu o sofrimento para aplacar a justiça e a gente continua sofrendo, até a Luísa também não aceitava, né, que tivesse castigo, sofrimento na terra, castigo, ela queria que caísse tudo sobre ela, e ele explicou para ela uma vez, num trecho ele explicou, você quer me superar, porque também quando os sofrimentos dele não livrou
a gente de todos os sofrimentos. Livra do sofrimento do castigo eterno. Mas aqui na terra, respinga na gente, né? A gente continua sofrendo e é justamente no sofrimento, por ter uma consequência, as escolhas, nossas escolhas, justamente por ter uma consequência que a gente acaba mudando de rumo, né, de vida, porque o erro tem uma consequência. Se Deus não deixasse a gente carregar a cruz, né, a gente participa da cruz de Cristo. A gente participa da cruz de Cristo. Se Ele não deixasse, a gente sofrer é como se fosse um pai que não ama os filhos, né, como a gente leu esses dias num dos temas. Então, ao poder das almas vítimas, o que não nos é dado a fazer a nós, os anjos, elas com seus sofrimentos podem fazê-lo. Elas oferecem o sofrimento e intercede e evita muitos castigos. E o mais impressionante, né, a oferta de Jesus, o sofrimento dele, para livrar a gente do castigo eterno, do sofrimento eterno, da morte eterna. Oh, se os homens soubessem o bem que lhes vem delas, porque estão para o bem público e particular, não fariam outra coisa que implorar a Deus que multiplique estas almas sobre a terra. Depois disso, tendo-nos dito que nos confiamos mutuamente ao Senhor, separamo-nos. Ela se separou da Virgem. 371, 18 de maio de 1900. Preencheu o interior de Deus. Encontro-me ainda privada de meu adorável Jesus. No máximo alguma sombra vejo. Oh, quanto me custa amá-lo! Quantas lágrimas devo derramar! Esta manhã, depois de o haver buscado e esperado muito, o encontrei em minha mesma cama, todo aflito, com a coroa de espinhos que lhe trespassava a cabeça. A tirei pouco a pouco e a coloquei sobre a minha. Oh, como me via mal diante de sua presença! Não tinha força para dizer uma só palavra. Jesus, tendo compaixão de mim, disse-me: Tem coragem, não temas. Procura preencher teu interior de mim e enriquecê-lo com todas as virtudes, até que transborde fora. E quando chegares a transbordá-las, então te levarei ao céu e terminarão todas as tuas privações. Depois disso, ele agregou tomando um ar afligido: Minha filha, reza, porque estão preparados 3 diferentes dias, um longe do outro, de tempestades, granizadas, raios, inundações, que causarão grande dano aos homens e às plantas. Dito isto, desapareceu, deixando-me um pouco mais aliviada no estado em que me encontro, mas com um pensamento: quem sabe quando chegarei a transbordar? E se não o fizer, talvez me restará estar sempre distante dele. Então, muito importante isso que Jesus falou, né? Preencher o interior dele. Ela estava muito aflita, né? Privada. E aí com os pensamentos assim nela, né? Quanto me custa amá-lo? Quantas lágrimas eu devo derramar? Né? E buscava ele tudo. Aí ele falou: tem coragem, não temas. Então não fica assim nesse desânimo, nesses pensamentos assim de desânimo, né? Ela falou: quanto custa amar? Quantas lágrimas eu devo derramar? Não fica nisso, né? Tem coragem, não temas. Procura preencher teu interior de mim o tempo todo, mesmo que ela não estivesse vendo, né? E a gente também. Encher o coração dele, preencher o coração dele das coisas dele, trocar nossos pensamentos, não ficar pensando, não ficar com esses pensamentos de nós mesmos, né? De outros pensamentos. Colocar todo o nosso pensamento, colocar na nossa inteligência, na nossa memória, só Deus, só o que é de Deus. E aí, como fazer isso na prática, né? É ler.
É se encher dele, da palavra, ele é a palavra. Se encher dessa palavra que é ele. Não tem outro jeito. A nossa alma, a gente tem que pensar, né? Como que é a nossa alma? O que tem na nossa alma? Na nossa alma tem inteligência, memória e vontade. Então, como encher-se de Deus? Qual que é o recipiente, assim, o que tem na nossa alma, né? Inteligência, memória e vontade. Então, como vai encher a alma? É para encher a alma. Como que vai encher a alma? Como que enche a alma? Ela não é matéria. Então, como que enche a alma? É o conhecimento, porque a nossa alma tem inteligência. E a memória que guarda tudo e grava tudo. Então, não tem outro jeito de encher a alma. É do conhecimento de Deus. Como se encher de Deus? É para encher a alma de Deus. Como enche? Com conhecimento, não tem outro caminho. É do conhecimento de Deus. E aí, como fazer esse conhecimento? Ele já deixou revelado na palavra. Ele se revelou, ele se mostra, ele se revela por meio da palavra dita que ele revelou para Luísa, que ele revelou no Evangelho, que ele revelou para Valtorta, que ele revelou para tantas místicas, tantas almas, que ele depositou em almas, ele depositou em várias almas o conhecimento dele. E ele deixa esse conhecimento disponível para a gente, nossa, e hoje é tão fácil, né? Tá na nossa mão aqui no nosso celular, tá em livros, tá bem acessível, tá muito acessível. Para encher de Deus, tá muito acessível. Tá tudo gravado, tá tudo em áudios, tá tudo em papel, assim, bem fácil. Tá na nossa mão, assim, é um toque dos dedos, assim, bem fácil, bem rápido o conhecimento. Para encher de Deus é pelo conhecimento. E o conhecimento é ler, estudar, meditar, né? Então, se encher dele, não temas, procura preencher teu interior de mim e enriquecê-lo com todas as virtudes, até que transborde fora. E quando chegares a transbordá-las, então te levarei ao céu e terminarão todas as tuas privações. Aí ele vai e pede para ela rezar, né? Que tá vindo tempestade, granizada, raios, inundações, que causaram dano aos homens e às plantas. Aí ela voltou pro pensamento, né? E ele deixou ela e ela voltou pro pensamento dela, né? Quem sabe quando chegaria a transbordar. E se não fizer, talvez me restará estar sempre distante dele. Mas a gente tem que ficar com o que Jesus falou, né? Tem coragem, não temas. Procura preencher teu interior de mim e enriquecê-lo com todas as virtudes, com a prática das virtudes. E quando transbordar, ele leva para o céu. E termina todas as privações. Então, preencher o interior de Deus, focar nele, né? Ficar com ele, atenta nele, na palavra dele. Não ficar distraído com as coisas do mundo, com o mundo ou com você mesmo, porque pior é com a gente mesmo, né? Porque tá aí você ali, é muito fácil, né? Se distrair. Às vezes a gente não já sai do mundo, não quer saber das coisas do mundo, mas fica com a gente mesmo, né? Fica com nós mesmos, com nossos pensamentos, né? Você tirou tudo do coração, tirou tudo, tirou pessoas, tirou riqueza, tirou bens materiais, não quer saber. Mas você ainda tá lá, sabe? Você com seus pensamentos, com suas opiniões, com suas perturbações e tudo, com medo, com desconfiança, isso aí ainda fica lá enraizado. Então tem que tirar e ficar só com os pensamentos divinos. Se encher de Deus. Se encher de Deus. O que é se encher de Deus? Achei interessante, o padre José Eduardo falou. O que é ser de Deus? Ser de Deus é ser de Deus. Você é de Deus, você não é de você.
que significa ser de Deus? Quer dizer, a gente fica falando, né, assim, de um jeito assim, sem entender o que a gente está falando. Ah, eu sou uma pessoa de Deus. O que é ser de Deus? Porque às vezes a pessoa fala sem nem saber, nem entender, ter consciência que eu sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus. O que é ser de Deus? É ser de Deus, é dele, né? Então, o que é se encher de Deus? É se encher de Deus e te esquecer você, esquecer o resto. Se encher de Deus, do que é dele, do que vem dele, puro dele. E a gente tem, meu Deus, purinho dele, que saiu dele, da boca dele. A palavra pura dele. Sem nem, não é opinião de homens, não é só uma inspiração, não, é ele mesmo falando. Então é a palavra dele pura, pura, o que saiu do coração dele. E a gente tem na nossa mão para se encher dele purinho, 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 purinho. Meu Deus, é muito incrível. Amém, filha de Jesus, eu confio em vós. Amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina minha alma e dá-me a tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Privação de Jesus. Volume 3, capítulo 69. 13 de maio de 1900. Tema 37. Continua o mesmo estado, e talvez ainda pior. Se bem faço quanto posso para estar quieta, sem me perturbar, porque assim quer a obediência. Mas com tudo isto, não deixo de sentir o peso do abandono que me oprime e chega até me esmagar. Ó Deus, que estado é este? Diga-me ao menos em que te ofendi, qual é a causa? Ah, Senhor, se você quiser continuar deste modo, eu acho que não posso resistir mais. Por isso, assim que se fez ver, pondo uma mão sobre o queixo em atitude de compadecer-me, disse-me: Pobre filha, a que estado te reduziste? E fazendo-me partícipe de suas penas, como o raio desapareceu, deixando-me mais aflita que antes, como se não tivesse vindo. E mais, sinto-me como se não tivesse vindo há muito tempo, e sinto tal aflição por isso que vivo, mas meu viver é um contínuo agonizar. Ah, Senhor, me dê ajuda, e não me deixe no abandono, embora eu mereça. Assim, parece que não tem dor maior para Luísa do que a privação, né? Nem ela crucificada, ela sofre tanto quanto a privação. Então, né, essa era a vontade de Deus, né? A cruz dela era a privação, né? Nossa, ela sofria muito, né? Às vezes eu fico imaginando, assim, a dor da Luísa, né? Você vê Jesus e depois voltar pra terra, meu Deus do céu, não tem condição, né? Sim, não tem condição. E aí ela falou, né? Fica tentando estar calmo, estar em paz. Mas a dor que ela sente é tanta que ela acaba uma hora, né? Assim, ficando agitada, né? Tem uma hora que ela se agita de tanta dor que ela sente, né? Pela privação, porque ela não sabe a hora que Jesus vem. Ela não tem noção, né? De nada. Então ela fica assim, abandonada mesmo à vontade divina. Acho interessante, né? E o outro tema é poder das almas vítimas. Continua o mesmo estado de privação e de abandono. Então, encontrando-me fora de mim mesma, via uma inundação de água
misturada com granizo. Parecia que várias cidades ficavam inundadas com notáveis danos. Enquanto via isto, encontrava-me em grande consternação porque queria impedir aquela inundação. Mas como me encontrava sozinha e, sobretudo, não tinha comigo a Jesus, meus pobres braços sentiam-se fracos para poder fazê-lo. Então, com grande surpresa, vi vir uma viagem. Me parecia que era da América. E ela de um ponto e eu do outro conseguimos impedir. Que é isso? Então, com grande surpresa, fiz vir, eu acho que seria fiz vir uma virgem. Eu li viagem, ai meu pai. Fiz vir uma virgem, me parecia que era da América. E ela de um ponto e eu do outro conseguimos impedir em grande parte o flagelo que nos ameaçava. Será que é aquela mesma mulher do Peru que ela falou antes, né? De uma virgem lá do Peru? De repente é a mesma pessoa, né? Depois disso, tendo-nos reunido, vi aquela virgem com as insígnias da paixão e coroada com a coroa de espinhos, como também eu me encontrava em uma pessoa que me parecia que fosse um anjo que dizia: poder das almas vítimas. O que não nos é dado fazer a nós, anjos, elas com seus sofrimentos podem fazê-lo. Se os homens soubessem, cadê o bem que eles veem delas, porque estão para o bem público e particular, não fariam outra coisa que implorar a Deus que multiplique essas almas sobre a terra. Incrível, né? O que os anjos não podem fazer com os sofrimentos, né? Por causa do sofrimento, por meio dos sofrimentos, as almas vítimas conseguem fazer, né? Que é justamente esse trabalho, né? De controlar a justiça, de conter a justiça, de satisfazer a justiça divina, né? De conseguir benefícios, né? Para os outros, porque não é só uma questão particular, mas é um bem público, né? É universal, né? Depois disso, tendo-nos dito que nos confiamos mutuamente ao Senhor, separamo-nos. Sim, certo. Próximo trecho: preencheu o interior de Deus. Encontrando-me ainda privada de meu adorável Jesus, no máximo alguma sombra vejo. Oh, quanto me custa amá-lo, quantas lágrimas devo derramar esta manhã, depois de o haver buscado e esperado muito, o encontrei com minhas mesmas O encontrei em minha mesma cama, todo aflito, com a coroa de espinhos que lhe trespassava a cabeça, e tirei pouco a pouco e a coloquei sobre a minha. Oh, como me via mal diante de sua presença! Não tinha força para dizer uma só palavra. Jesus, sendo compaixão, disse-me: tem coragem, não temas, procura preencher teu interior de mim, e enriquecê-lo com todas as virtudes, até que transborde fora, e quando chegares a desbordá-las, então te levarei ao céu e terminarão todas as suas privações. Então, Jesus fala aqui de um transbordar, né? Se encher dele mesmo para poder transbordar. Porque é assim a vida na divina vontade, né? A gente transborda, a gente se enche de Deus, transborda a vida divina para as outras pessoas, né? Enfim, através da forma que Deus quiser, né? Mas precisa ter coragem, né? Não procurar colocar coisas nos buracos, né? Não procurar preencher os buracos, né? Os buracos afetivos, os buracos de carência. Tem buracos e buracos de frustrações, né? Então tem que preencher tudo.
todos os buracos, né? Preencher tudo de Deus. Então, aí sim, né, que a pessoa vai começar a viver, né, por amor de Deus. Essas virtudes, né, que Jesus fala também. Muito bonito, muito incrível, né? Então, depois disso ele agregou, tomando um afligido, minha filha, reza porque estão preparados 3 diferentes dias, um longe do outro, de tempestades, granizadas, raios, né? Causaram grande dano aos homens e às plantas. Nossa. Então, é muito interessante, né? Isso que Jesus falou. Muito interessante. Acho que é só. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, nossa mãe. Amém. Tema do dia 1º de agosto, volume 3, trecho 69, 13 de maio de 1900, privação de Jesus. Continua o mesmo estado e talvez ainda pior, se bem faço quanto posso para estar quieta sem me perturbar, porque assim quero obediência, mas com tudo isto não deixo de sentir o peso do abandono que me oprime e chega até a me esmagar. Ó Deus, que estado é esse? Diga-me ao menos em que te ofendi, qual é a causa? Ah, Senhor, se você quiser continuar deste modo, eu acho que eu não posso resistir mais. Por isso assim que se fez ver, pondo uma mão sob o queixo em atitude de compadecer-me, disse-me: pobre filha, a que estado te reduziste? E fazendo-me partícipe de suas penas, como um raio desapareceu, deixando-me mais aflita que antes, como se não tivesse vindo. É mais, sinto-me como se não tivesse vindo há muito tempo, e sinto tal aflição por isso que vivo, mas meu viver é um contínuo agonizar. Ah, Senhor, me dê ajuda e não me deixe no abandono, embora eu mereça. Essa privação, né, de Jesus que a Luísa sente, nós ainda não conseguimos, assim, compreender um real, assim, motivo, uma explicação, assim, que deixasse, assim, bem claro, né? Nós, pelo nosso entendimento, pela luz que nós recebemos, nós compreendemos que essa privação da Luísa é a gente, quando ela, né? Quando ela está sem ver Jesus, porque teve trecho que nós já lemos que quando ele está, né, sensivelmente presente diante dela, assim, que ela o vê, que ela conversa, é porque ele vem ali desabafar com ela, e aí o fato dela querer sofrer, como aconteceu aqui, que Jesus, ele colocou essa atitude, né, dele colocar a mão sob o queixo, né, como se ele, né, estivesse assim, refletindo e compadecendo da dor dela, do sofrimento dela, da privação dela, mas aí quando ele está diante dela, ele não está
junto com a justiça castigando a humanidade. Então, eu entendo assim, outra forma, né, que nós entendemos também é que essa privação que ela sente é a privação das almas, né, que estão condenadas, né, aquelas que não mais vão ter a presença de Deus, né, não vão mais, por toda a eternidade, não mais vão ver, né, Jesus, então elas sofrem, né, esse martírio da dor da perda de Jesus. E ao ler esse trecho, eu tive assim um outro entendimento também a respeito dessa privação, porque ontem, né, na live, nós comentamos a respeito do purgatório, né, e foi falado que as almas, né, elas lá no purgatório, elas recebem um refrigério, né, e, e por algum tempo a gente pensava que esse refrigério era assim como se essas almas estivessem queimando lá, né, purificando, sentindo como queimar a sua alma. Esse refrigério seria algo assim como um orvalho, assim, que refrescasse, né? Mas, né, nós compreendemos ontem que o que as almas recebem no purgatório e que as purifica é o conhecimento de Deus que chega até elas através das orações das pessoas, através dos atos feitos na divina vontade. Então, cada conhecimento sobre Deus vai fazendo com que ela vá purificando a alma dela. Porque, por exemplo, uma alma que foi ao purgatório, mas ela nunca teve uma religião, ela era uma pessoa assim que acreditava em Deus, era uma pessoa boa, mas ela nunca buscou se aprofundar no conhecimento de Deus, na palavra de Deus, né? Não buscou ir a uma igreja, né? Comungar, né? Fazer sacramentos todos, né? Que uma pessoa religiosa, católica, religiosa, tem que fazer, né? Para poder dizer que realmente é católico, né? E como a minha irmã, por exemplo, né? Ela não tem religião, ela não vai para a igreja, mas ela ajuda muito as pessoas, ela tem um coração muito bom. Tudo que ela pode fazer pelas pessoas, ela faz. Ela confia em Deus, ela pede para Deus, né? Quando ela precisa, eh, digamos assim, está sempre com pensamento em Deus, mas não tem religião. E aí, quando uma alma assim vai para o purgatório, ela não conhece nada de Deus, né? Só sabe que existe Deus, que ele nos ama e nós amamos a Ele só, né? E aí, no purgatório, esse vazio que tem na alma dela, que era para ser preenchido por Deus, né? Esse vazio é que vai precisar ser preenchido. E eu entendo assim, imagino assim que deva ser um sofrimento muito grande para a alma, né? Estar diante de Deus e não saber nada dele, não conhecer nada dele. Então, a alma ali, ela sofre muito, cada conhecimento que ela recebe, que, que ela talvez, né, seja assim, por exemplo, às vezes que Jesus se manifestou na vida dela, né, claramente, né, e ela não deu atenção, porque ele se manifesta o tempo todo, né, e a presença dele é real, né, na nossa vida, né, ele está no meio de nós. Mas a pessoa não tem esse conhecimento, então ela acha que Deus está lá no céu e pronto, né? Então, quando ela começa a entender, né, em todos os momentos, né, que Jesus esteve fazendo que ela olhasse para Ele, que ela se convertesse, que ela fosse para uma igreja, que ela, né, se confessasse, que ela comungasse, né? Ela Ela não fez nada disso, né? Ela foi só vivendo a vida dela aqui na Terra, só tendo fé em Deus apenas, né? Que já é alguma coisa, mas não é o suficiente, né? Para a alma ir direto para o céu. Então,
essa purificação muito dolorosa. E essa dor, né, é a dor que a Luísa está sentindo. Eu entendo assim que ela sente essa privação de Jesus, que as almas do purgatório também sentem, né, por não estarem no céu. Porque quem vê Deus quer ficar com ele, não quer mais se afastar dele. E a alma, né, ela anseia, né, por Deus, por estar, né, com Deus. Quando ela, quando ela se desliga do corpo, porque aqui no corpo a gente é muito terreno, né? Se volta muito para as coisas da terra, mas quando a alma deixa o corpo, ela só quer o céu, ela não quer mais nada, ela esquece que existe vida aqui na terra, apaga tudo, nada mais importa, só Deus. Então é assim, é dessa forma eu entendo, né? Então Jesus, ele só teve compaixão dela, né? E fez ela sofrer, né? As penas, né? Para que fossem mitigados os castigos, né? Porque era isso que naquele momento ele queria dela, né? Que ela fosse uma alma vítima e sofresse no lugar de outros, né? Para que os castigos fossem aliviados. Então, é dessa maneira que eu entendi esse trecho de hoje. Amém, Fiat. Volume 3, trecho 70, 17 de maio de 1900. Poder das almas vítimas. Continua o mesmo estado de privação e de abandono. Então, encontrando-me fora de mim mesma, vi uma inundação de água misturada com granizo. Parecia que várias cidades ficavam inundadas com notáveis danos. Enquanto via isto, encontrava-me em grande consternação, porque queria impedir aquela inundação. Mas como me encontrava sozinha e, sobretudo, não tinha comigo a Jesus, meus pobres braços senti-os fracos para poder fazê-lo. Então, com grande surpresa, vi vir uma virgem, me parecia que era da América, e ela, de um ponto, e eu de outro, conseguimos impedir, em grande parte, o flagelo que nos ameaçava. Depois disto, tendo nos reunido, vi aquela virgem com as insígnias da paixão e coroada com coroa de espinhos, como também eu me encontrava, e uma pessoa que me parecia que fosse um anjo dizia: ó poder das almas vítimas, o que nós, o que não nos é dado fazer a nós, anjos, elas com seus sofrimentos podem fazê-lo. Ó, se os homens soubessem o bem que lhes vem delas, porque estão para o bem público e particular, não fariam outra coisa que implorar a Deus que multiplique estas almas sobre a terra. Depois disto, tendo-nos dito que nos confiamos mutuamente ao Senhor, separamo-nos. Então ela continua naquele estado de privação, né? E o abandono é porque ela se sente abandonada, né? Ela, por não estar vendo Jesus sensivelmente, ela se sente assim como que ele a deixou, mas na verdade ele está dentro dela, né? Ele está no interior dela e também está, né, enviando os castigos para a humanidade. Por isso que ele a levou fora dela mesma, né, para ver uma inundação de água, né, acredito assim, de uma chuva de granizo muito forte, que várias cidades ficaram inundadas com muitos danos, né, muitas foram muito prejudicadas. Então ela estava querendo impedir aquela inundação, né? Ela, como uma alma vítima, ela queria que ninguém sofresse, nenhuma alma sofresse. Ela queria, e ela tinha esse anseio da alma dela, né, de sofrer no lugar de todos, né? É algo que nós não compreendemos porque isso é um dom, né, que Deus dá para essas almas que elas escolhem ser vítimas, né? Até antes de nascer, muitas almas escolhem ser vítimas, como por exemplo, uma criança que nasce assim
deficiente física, mentalmente, né? Ela não fala, ela não come, ela não anda, ela é quase vegeta. Só respira, né? E pronuncia alguns gemidos, né? Essa alma, quando ela ia nascer, foi perguntado para ela se ela aceitava ser vítima e ela aceitou. Então ela veio como uma alma vítima para sofrer, né? Para também fazer com que a pessoa que cuide dela também sofra, né? A mãe, no caso, né? Ou alguém que for cuidar dessa alma também vai sofrer. E se essa pessoa que cuida dela sofrer com resignação, então vai produzir um bem maior ainda, né? Não só para a alma da mãe, né? Mas como universalmente, né? Um bem assim que vai mitigar os castigos, né? Porque é um equilíbrio de justiça. É necessário que tenham almas vítimas aqui na Terra, né? Porque se não houvesse nenhuma, Deus ele eliminaria tudo, né? Ele não manteria mais a Terra. E hoje, né, tem quem vive na divina vontade, que não é alma vítima, é diferente, né? Mas que compreende, né? Tudo isso, né? Que até hoje aconteceu com a história da igreja, com tudo que aconteceu até hoje, para chegar até onde chegou aqui, que é, né, o reino de Deus na Terra, já acontecendo. E a Luísa foi a alma, né, que foi escolhida por Deus para receber esse dom de volta, né, que Adão perdeu. Adão e Eva perderam esse dom de viver a vontade de Deus. E ele esperou até agora, quando Luísa nasceu, há 100 e poucos anos atrás, para poder trazer de volta, né, esse dom. E agora, depois dela, nós, né, que estamos aqui meditando no livro do céu, estamos também vivendo, né, na vontade divina. E isso é maravilhoso porque é a criatura voltar para a ordem, né, pela qual ela foi criada, a finalidade pela qual ela foi criada, que é ser habitação de Deus, né, Deus aqui na terra, Jesus, né, na verdade, habitando na criatura e vivendo nela. Ele é que vive, né, a gente deixa de viver para ele viver em nós. É muito grande esse dom, né, de viver na divina vontade. E então a Luísa era essa alma vítima, né? Quem vive na divina vontade não vai ser como a Luísa. Então ela queria impedir, né, a inundação, mas ela estava sozinha. Ela não via Jesus junto dela e ela sentia assim fraca para poder fazer porque Jesus não estava junto com ela, né? Então, se fosse para ela impedir, aconteceria, ela conseguiria, porque era Jesus que ia impedir através dela. Ele é que ia agir. Como ela não conseguiu, se sentiu fraca, é porque ele não era da vontade dele que ela impedisse aquela inundação. Mas aparece quem, né? A Virgem Santíssima, né? Que para ela parecia uma Virgem da América. Eu imagino que seja Nossa Senhora de Guadalupe, né? E, e junto com Nossa Senhora, elas impediram, né, grande parte do flagelo que ameaçava, né, aquela inundação, né, que estava acontecendo, né, o sofrimento, né, das almas ali, elas conseguiram impedir, porque Nossa Senhora é mãe, né, Nossa Senhora, ela vem interceder por nós, né, ela vem nos ajudar, ela vem nos proteger, né, ela é mãe, então ela se uniu a Luísa porque Jesus não estava ali, né, então, e ela tem total liberdade, né, para se colocar assim à frente, né, para defender as almas, né? Ela é a nossa advogada, então, na hora do nosso julgamento,
né? Quando nós morrermos e estivermos diante de Deus, ela vai estar ali nos defendendo, né? Para que o inimigo, com as mentiras dele, ou até mesmo mostrando a verdade, né? A alma não se condene ela mesma e se lance no inferno. Então é preciso que Nossa Senhora ela venha nos defender junto a Deus, para que, né, a alma possa não ser movida pela culpa, né, por não ter conhecido e amado a Deus como deveria aqui na terra. E ela defende, e a alma então compreende e ela se lança no purgatório. É incrível, né? Então, como ela estava ali, né, ela apareceu com as insígnias da paixão e coroada de espinhos. Então, ela é Nossa Senhora das Dores. Então, não sei de onde é Nossa Senhora das Dores, eu até vou pesquisar depois. Mas ela era aquela que estava sofrendo ali, né? Sofrendo pelos seus filhos que estão, né, num caminho, né, indo para um precipício escuro, um precipício das trevas. Então, ela veio ali, né, sofredora, porque ela está sofrendo pelos seus filhos. Assim como ela sofreu por Jesus, ela sofre por cada um de nós. E aí apareceu também um anjo falando sobre o poder das almas vítimas, né? Que é um poder que não é dado aos anjos. Só ele, só elas, né? Só as almas vítimas. Aqui, nós, seres humanos, né? Que podemos sofrer para a salvação das almas, né? Esse sofrimento é um bem muito grande. É um bem não só particular, não só para a própria alma da pessoa, mas o bem para todos. E não faríamos outra coisa se nós soubéssemos, né, o bem que faz, né, e implorarmos a Deus que multiplicasse essas almas vítimas sobre a terra, né, e tem muitas, né, hoje em dia, eu acho que, não sei se é por causa da quantidade de pessoas que tem no mundo, mas eu vejo, assim, eu noto que tem muitas almas vítimas, né? Na escola que eu trabalho, tem muitas crianças especiais, né? Que têm dificuldade de, de aprender, né? De escrever, de ler, de compreender, né? E muito mais do que na outra escola que eu trabalhava, porque essa escola também é 3 vezes maior, ou até mais, 4 vezes maior do que aquela que eu trabalhava. Então, é comum, né, que tenha mais crianças, né? Tem até um rapazinho lá, um mocinho, que ele tem um grau de autismo, assim, muito alto, e ele é igual uma criancinha. Ele já tem bigodinho, né? Mas ele é igual uma criancinha, ele não fala, ele às vezes tem dificuldade até para se alimentar sozinho. E o vô vai buscar todos os dias, né? Porque ele fica ali, tendo uma aula especial, né, com uma professora só para poder, né, ele aprender alguma coisa, né, ter uma convivência com outras crianças. Então é uma alma vítima essa, né, que hoje em dia tem, eu imagino assim, maior quantidade, porque também, né, a justiça exige que tenha mais, porque os pecados, né, as ofensas contra Deus são muito maiores e muito mais em quantidade também. Então, nós deveríamos pedir que Deus multiplicasse essas almas vítimas, né? Não só essa, mas tem pessoas, né, que se sacrificam assim até a morte, né, que não negam Jesus, né, que, que são capazes de morrer do que negar Jesus, né? Essas são almas vítimas também. E então, o que que Jesus, né, quer nos mostrar hoje é o poder das almas vítimas, né? Elas são muito poderosas, elas têm assim elas causam assim o que elas produzem é um equilíbrio de justiça muito grande, né? Porque se hoje está acontecendo muita coisa muito flagelo como
essa inundação de água, né, com granizo aí, que está sendo escrita aqui, e vulcões, né, e terremotos, como aconteceu na Rússia essa semana, né, teve tsunami, alerta de tsunami, pelo menos, não sei se aconteceu, né, e tantas coisas, né, que, que está acontecendo, né, de flagelos mesmo da humanidade, né, guerras, tantas coisas, tudo que é mal, né, que não pertence a Deus, né, são consequências dos pecados das criaturas, né, doenças, né, e então tudo isso é para a purificação das almas que ele permite que aconteça, né, mas se não tivesse almas vítimas, seria muito pior esses castigos. Então, né, nós agradecemos a Deus e pedimos que, né, que ele multiplique essas almas sobre a terra, né, que essas almas ao nascerem elas aceitem, né, vir para sofrer por todos nós. Amém, Fiat. Volume 3, trecho 71, 18 de maio de 1900. Preencher o interior de Deus. Encontro-me ainda privada de meu adorável Jesus. No máximo, alguma sombra vejo. Oh, quanto me custa amá-lo, quantas lágrimas devo derramar. Esta manhã, depois de o haver buscado e esperado muito, o encontrei em minha mesma cama, todo aflito, com a coroa de espinhos que lhe trespassava a cabeça. Atirei pouco a pouco e a coloquei sobre a minha. Oh, como me via mal diante de sua presença! Não tinha força para dizer uma só palavra. Jesus, tendo compaixão de mim, disse-me: tem coragem, não temas. Procura preencher o teu interior de mim e enriquecê-lo com todas as virtudes, até que transborde fora. E quando chegares a desbordá-las, então te levarei ao céu e terminarão todas as tuas privações. Depois disso, ele agregou, tomando um ar aflito: minha filha, reza, porque estão preparados 3 diferentes dias de longo, um longe do outro, de tempestades, granizadas, raios, inundações, que causarão grande dano aos homens e às plantas. Dito isto, desapareceu, deixando-me um pouco mais aliviada no estado em que me encontro, mas com um pensamento: quem sabe quando chegarei a transbordar? E se não o fizer, talvez me restará estar sempre distante dele. Jesus sofre, ele está aflito, com a coroa de espinhos na cabeça, né? E ele quer, né, que tenhamos compaixão dele, né? E como que nós vamos fazer isso, né? Nós temos que fazer o contrário do que as pessoas fazem, né? Nós temos que não temer e procurar encher o nosso interior de Jesus e enriquecê-lo com todas as virtudes, o nosso interior ficar rico de virtudes, até que transborde fora, até a nossa morte, né? Nós temos que viver assim, né? Buscando o conhecimento de Deus, preenchendo o interior só de Deus e não dar atenção extrema assim às coisas da terra, né? Nós temos que saber, né, que muitas coisas ruins vão acontecer, como Jesus está falando aqui desses 3 diferentes dias, né, um longe do outro, de tempestades, granizadas, raios, inundações, né, que vão causar um grande dano aos homens, né, muitos vão morrer, vão perder casas, vão, né, perder plantações, gados, né, vão passar por um sofrimento muito grande, um flagelo muito grande está para acontecer, ou aconteceu, nós não sabemos, né? O que importa é que quando
coisas que nós vemos acontecer, como o terremoto essa semana que aconteceu na Rússia, né, guerras e tantas coisas, né, nós não podemos ficar nos preenchendo dessas informações, dessas notícias, não devemos assim ficar aflitos, né, ter coragem, não ter medo, né, é o que Jesus está pedindo, né, para nós ficarmos com os olhos fixos nele e passarmos por aquilo que tivermos que passar, por qualquer sofrimento que venha nos acometer. Nós temos que olhar para o céu, que é para lá que nós vamos, né? A morte vai acontecer um dia de qualquer forma. Então, para quê, né, ficar se debatendo na cruz, né, no momento de um sofrimento, se aceitar a cruz é o que vai nos levar para o céu? Então, é isso que ele vem, né, nos trazer hoje, né, o preencher o interior de Deus, somente dele. E rezar, né? Ele está dizendo para rezar, né? Porque essas coisas, né? Que são os castigos, os flagelos, né? Que ele permite, porque isso é uma correção, é a cruz, né? Que é o sofrimento que todos teremos que passar para que nossa alma seja purificada, né? De qualquer coisa assim que ainda esteja estejamos assim presos com relação às coisas da terra, para que nós nos desapeguemos, para que nós possamos, né, desejar o céu, só isso. E para isso é preciso estar cheio dele, cheio de Deus, né, com Jesus vivendo dentro de nós, né, na divina vontade. É isso que ele quer, né, que ele ainda não traz nesse trecho assim claramente para Luísa, porque ela ainda está passando por essa purificação, assim como todos, né, que desejam viver na divina vontade, se consagram, né, e dão a sua vontade a Deus para que Ele possa, né, fazer com que a vontade dele reina em nós, todos passaremos por purificações, né, como, por exemplo, eu estava, quando vim de minha casa, e eu vim para outra cidade achar uma casa para poder comprar, eu fiquei aflita, né, num primeiro momento, porque eu gostei de uma casa e assim, o meu humano queria aquela casa, né? E aí eu, Jesus, ele permitiu que eu sofresse, né? A desconfiança dele, né? Não confiar de que se fosse para ser a casa que deveria ser, aquela que ele já sabia qual era, iria ser a casa. Então eu não precisava ficar aflita, ficar preocupada, com medo de perder a compra da casa, porque ele já sabia, né, que essa casa ia ser nossa aqui. Então foi um momento assim, parece que de privação de Jesus, né? Foi um sofrimento muito grande e o sofrimento foi saber que eu não confiei, né? Esse foi o maior sofrimento, porque eu tive que ficar lutando contra a minha vontade humana, convencendo ela de que se não fosse para ser esta casa, né? Que hoje eu estou morando nela faz 2 meses, que se não fosse essa casa, seria outra. Até Jesus usou do meu cunhado para o meu cunhado falar. Se não for essa casa, Deus vai preparar uma melhor, né? E aí eu fui lutando contra a minha vontade humana para acalmar o meu coração aflito. Então, foi uma purificação, porque eu aprendi a confiar, a me lançar nele, porque ele sabe de todas as coisas, eu não sei de nada. Então, para que que eu vou ficar aflita, né? Se ele já sabe, ele já sabia que eu ia morar aqui, ou eu moraria em outro lugar, eu moraria onde ele quer que eu more, né? Onde ele quisesse que eu morasse, porque eu tenho que viver a vontade dele. Então,
quando a gente passa por essas, né, provações, digamos assim, né, quando a nossa vontade é testada, quando ele quer saber mesmo se a gente está compreendendo, está vivendo, né, ele permite, né, que a gente tenha essas quedas, digamos assim, né, de ainda, para ele nos mostrar, né, que ainda nós temos muito de humano, muito apego às coisas, e ele quer desapegar, né, ele quer que nós desapeguemos, né, para poder transbordar ele, né, ficar cheio dele, né, preencher o nosso interior só dele, e esquecer das coisas mundanas, das coisas do mundo, mas o nosso humano, ele quer, né, ele não, a nossa vontade humana, que né, ela tem uma força muito grande, porque ela é apegada à terra, ela é coisa, a vontade humana é da terra, e a vontade divina é do céu, então é preciso que a vontade divina, ela domine, né, ela tem que dominar, porque a vontade de Deus é perfeita, ele sabe de todas as coisas, ele já viu na eternidade tudo que vai ser benéfico para não só levar a minha alma para o céu, mas para eu poder, na divina vontade, né, deixar ele viver e reinar em mim, para ele fazer o bem aqui na terra, ele produzir bem, né, ele fazer aquilo que ele quer fazer através de mim. Então, é muito é muito intenso isso, é muito grande, é muito forte, né? E a gente vai ficar nessa luta, até a gente morrer, né? E a gente vai se preenchendo até transbordar. Então ele diz para ela que quando ela estiver transbordada, ele vai levar ela para o céu. Quando ela estiver já cheia, plena, plena de Deus, né? Ser uma só com Deus, uma fusão total com Deus. Ele vai levá-la para o céu e a mesma coisa conosco, né? Nós que vivemos a divina vontade. Então é o céu que a gente quer, né? Então a gente tem que lutar mesmo, né? Contra o nosso amor próprio, nossa própria vontade, para poder viver só da vontade de Deus, cheia, né? Nosso interior cheio de Deus. Amém, Fiat.